Gente, bom dia para vocês. Nós vamos começar a nossa aula hoje falando aí sobre as classes morfológicas. Na verdade, eu fiz um apanhado, né, dessas classes morfológicas de uma forma mais abrangente, para a gente conseguir, na verdade, compreender aí como a morfologia ela está inserida no nosso contexto. Talvez vocês já tenham visto aí no grupo, talvez não, não sei. Esses slides estão aí numa amplitude, né? São 99 slides, eu nem consegui colocar na forma de PDF, deixei mesmo na forma de slide para vocês. É porque justamente eu quero que vocês, né, a tarefa de hoje, por exemplo, de casa, é para que vocês estudem aí esse conteúdo. Quando eu digo estudar, é para você estar fazendo de tudo para minuciar mesmo, para você conseguir compreender. Aqui eu vou falar com vocês de uma forma mais generalizada, justamente porque eu quero que vocês consigam compreender, né, que quando nós falarmos aqui na morfologia, nós estaremos falando, antes de tudo, nas classes gramaticais que compõem aí a nossa gramática. Quando a gente fala em morfologia, a gente precisa entender, desde o ano passado eu bato nessa tecla com vocês, na verdade, desde o 7º ano que eu comecei com esse discurso, mas ano passado eu ficava de uma forma mais enfática, e esse ano, por quê? Quando a gente fala na morfologia, a gente não pode esquecer. Eu preciso entender a minha sintaxe, ótimo, maravilha. Mas antes de entender o que é um predicado, o que é um predicativo, o que é um sujeito, antes de entender o que é um objeto direto, objeto indireto, eu preciso conhecer primeiro quem são as minhas classes da morfologia. Porque se eu consigo entender que uma adjetiva é uma característica, quando eu chego na minha sintaxe, que eu vou estudar e vou conseguir perceber quando se fala dos predicativos, eu vou entender que os predicativos nada mais são do que os adjetivos. Então, assim, eu preciso entender a morfologia de uma forma mais clara, para quando chegar na sintaxe a gente não ter esses desvios. Quando eu entendo quem é meu artigo, quem é meu numeral, eu consigo entender quem são os meus adjuntos adnominais, porque a sintaxe vai trazer uma nova roupagem, ou seja, uma nova estrutura da língua, mas que dentro dessa estrutura você precisa estar vinculado ao seu substantivo. Se você sabe que o seu substantivo ele nomeia, ele dá nome aos seres, você vai conseguir entender que nomear, dar nome aos seres, é justamente ser o sujeito da sua frase. Quando você começa a compreender quem são aí os seus pronomes, quem são as suas conjunções, que servem como elementos de conexão, quem é a sua preposição, que está dentro da morfologia, quando chega na sintaxe, você não tem essa dificuldade. Mas se você não consegue entender bem quem são as suas 10 classes morfológicas, com certeza você vai ter dificuldades para conseguir entender, sim, a sua sintaxe. Então, por isso que eu venho fazer aqui com vocês, né? Hoje e amanhã, na verdade, a gente vai fazer um apanhado com essas partes em si das classes gramaticais. Amanhã a gente vai fazer uma atividade, tipo de sondagem, aqui mesmo na nossa aula, para conseguir compreender o que é que vocês estão, né, entendendo aí acerca em si do que seria esse olhar que nós tanto precisamos ter no sentido da nossa morfologia. Então, antes de tudo, eu quero que vocês entendam que morfologia é a parte da gramática em si que se preocupa, não é com a estrutura, eu não estou me preocupando aqui com a função que a palavra possui, eu estou me preocupando em saber quem é aquela palavra. A gente se preocupa em saber quem é o sujeito que você tem na sua frase, não. Se aquele sujeito ele está desempenhando que papel, não. Eu vou procurar saber quem é meu artigo, quem é o meu pronome, quem é o meu numeral. Só que eu preciso saber de uma forma mais enfática, tá certo? Então, vou estar partilhando aqui com vocês, justamente para a gente conseguir dar conta aí desse assunto. Então, como eu disse, ele é um assunto longo. Então, a gente precisa o quê? Ler, estudar, procurar onde é que não está conseguindo associar as ideias. Porque às vezes quando a gente bota assim, ó, estudar a atividade que está lá disponível no material. Muitos alunos acham que é tipo assim, um faz de conta. Quando eu digo essa parte de estudar, para mim, né, eu entendo que estudar é mais trabalhoso do que mesmo fazer determinadas atividades. Porque no estudar você precisa entender. Então, quando eu coloco para vocês aí no grupo, é justamente nessa intenção, de que vocês hoje já partam aí desse princípio de procurar ler, estudar, para amanhã, quando a gente voltar, tá com a finalidade até mesmo para poder estar perguntando mais. Mas antes de tudo, quando a gente fala aí em morfologia, o que é, Caio, que vem à sua mente quando você ouve essa palavrinha aí, morfologia? Caio? Sei não, Pro.
Sabe não? Mas quando ouve a palavra morfologia, não vem nenhuma palavra em sua mente, não? Não. Não? Heitor Dantas. Oi, Pro. Bom dia, jovem. Quando a gente Bom fala a dia. palavra morfologia, o que é que você consegue entender, Heitor? O que é que vem à sua mente? Acho que a formação da palavra, A sim. formação da palavra. E quando você fala dessa formação da palavra, qual é a palavra que vem à sua mente, Heitor? Ah, Pro, não sei não. Não? Pronto, mas já falou aí a formação da palavra. Já deu aí um gancho. Meu amigo aí, Heitor Nunes, ajuda aí, nosso amigo Me vem Heitor à Dantas. cabeça, me vem à cabeça adjetivo, artigo, Hum, numeral. gostei, tá vendo? Olha, enquanto um fala aí que vem a formação da palavra, o outro já ficou pensando aí, quem seriam essas palavras? Mas Bia, né, Ana Beatriz Gomes está aqui querendo dizer, Pro, eu também quero falar. Fale, Bia, o que é que vem aí à sua mente? Você tem o mesmo pensamento dos meninos, o pensamento é diferente, como é? Bia? Bia não quer falar com a gente, ela tá demais. Paloma, o que é, Paulo, que vem à sua mente quando você escuta aí essa palavra aí? Classes gramaticais, morfologia. Veja que Dantas disse para a gente que vem formação de palavras. Aí Nunes já disse que, no caso, pensa em adjetivo, artigo, numeral. Você pensa algo diferente? Tipo assim, eu acho que é, sei lá, Do seu aparência. jeito. Aparência, aparência em que significação, assim, Paulo? O que seria essa aparência aí para você? Bruno, ajuda a Paloma aí nesse sentido de aparência aí, Bruno. Quando a gente fala aí sobre a morfologia, o que é que você pensa? Eu penso tipo Heitor, né? As classes gramaticais. Então você pensa aí nas classes gramaticais. É. Pronto. Então vamos lá. Tá vendo, gente, que a gente consegue funilar a parte. Eu sei que muitas vezes a gente não tem um pensamento formado, né? Quando eu perguntei a Caio, ele disse, sei lá, Paloma, porque assim, não é Paloma de sentido de aparência, não é que a gente não saiba, mas às vezes quando a gente escuta uma palavra, a gente acaba travando determinados entendimentos. Mas é justamente nesse olhar. Quando Heitor Dantas diz para a gente que a formação da palavra, sim, a gente tem a formação da palavra, porque nós estamos falando das classes gramaticais. Todas as vezes que se fala em morfologia, eu vou falar de uma forma bem pertinente sobre as classes gramaticais. E como o nosso amigo Nunes disse aí, né, ele citou 3 classes gramaticais: adjetivo, artigo e numeral. Mas nós temos 10 classes, então faltaram ainda 7. A maioria das gramáticas, quando você pegar, né, as literaturas em si, elas dizem que nós temos 10. Tem uma dessas classes gramaticais que poucas gramáticas utilizam, né, que é justamente as interjeições. Por isso que algumas gramáticas, ao invés de dizer que são 10 classes, trabalham com o número de 9. Mas no contexto generalizado, nós temos que dizer que temos 10 classes gramaticais, que as interjeições elas não foram ainda, né, retiradas aí da nossa parte das classes gramaticais. É porque as interjeições elas começam falam muito sobre outros assuntos. Então as pessoas dizem assim que ela acaba vinculando em vários espaços, mas ainda hoje faz parte das 10 classes gramaticais. Então, nós vamos precisar entender quem seria esse artigo, quem seria esse adjetivo numeral. Muitas vezes, falando assim, de uma forma solta, a gente entende. Eu entendo que adjetivo é a caracterização, eu entendo que numeral é quando eu falo de quantificação, eu entendo que artigo é quando você define ou indefine, né? É quando você transforma ali aquela palavra, você usa o artigo para transformar aquela palavra em substantivo. Ótimo. Que bom que a gente conseguir entender aí esses procedimentos do que as classes gramaticais representam. Mas é o que eu quero que vocês entendam, que essas classes gramaticais, elas podem ir além, na verdade, elas vão além. Quando a gente estuda aí, quando a gente consegue entender quem seria para a gente no sentido da nossa sintaxe. Eu não posso estudar a morfologia e esquecer da sintaxe, porque a morfologia e a sintaxe, elas trabalham assim, ó, em entrelaços, tá certo? Estou compartilhando aqui para a gente conseguir ter aí uma dimensão maior. Na medida que eu for falando alguma coisa, se surgir alguma dúvida aí, podem estar perguntando, viu?
Como eu disse, eu minuciei bastante aí para vocês esses slides, porque depois, quando vocês forem fazer retomada, estudar, eu sei que às vezes quando uma pessoa fala para a gente não tem aquele entendimento, a gente tem a oportunidade de perguntar, e quando é sozinho para se estudar. Por isso que eu coloquei bem detalhado mesmo. Então, ó, quando a gente fala em morfologia, primeiro a gente precisa entender, como nosso amigo Dantas disse aí para a gente, sobre a formação da palavra, porque a morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação que as palavras possuem. A morfologia, ela está aí, né, dividida para a gente em 10 classes, são 10 categorias, onde nós vamos ter substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. São as 10 classes gramaticais que nós temos. Uma classe, na verdade, conversa com a outra. Quando a gente começa a ter uma base bem focada mesmo nas classes gramaticais, é quando, assim, a gente começa lá no terceiro ano a estudar, por exemplo, artigo, a estudar adjetivo, mas muitas vezes a gente não consegue entender a amplitude desse conteúdo. Então, assim, do sexto ao nono ano, são as séries em si, que você tem aí um aprendizado mais focado no sentido da morfologia, porque a partir do próximo ano vocês começam a vincular muito, né? No sétimo ano, vocês já começaram aí a ter esses entraves, com a sintaxe, onde a gente começa a ter essa formulação. Mas no ensino médio, se trabalha muito com o sentido da sintaxe. Então, eu preciso dar conta, né? Eu preciso adquirir esses conhecimentos da morfologia, senão você acaba travando. Se você não sabe dizer ali que um artigo ele é um adjunto adnominal. E se você não consegue entender que o artigo, ele acompanha o substantivo, né? Quando a gente estuda a classe lá no sexto ano, o artigo é a classe gramatical que acompanha o substantivo. Então, dependendo da palavra que eu tenha, poderia não ser um substantivo, mas no momento em que eu tive o emprego do meu artigo, eu passo a ter sim o substantivo naquela circunstância, que é o que nós vamos ver há pouco. Aí aqui eu trouxe para vocês a definição do que seria o substantivo, a classificação, como eu disse, minuciei bastante. Então, o que é o substantivo? É tudo que existe para dar, na verdade, nome a um ser. Quando eu falo em substantivo, eu preciso lembrar que substantivo é nomeação. Então, o que é que eu vou nomear? Para dizer que o substantivo, ele nomeia, ele dá nome aos seres, eu preciso entender que essa classe gramatical ela é variável, ou seja, ela pode mudar. Ela pode estar no singular, ela pode estar no plural, ela pode estar no feminino, ela pode estar no masculino. Então, nós vamos ter o quê? As classificações desse substantivo. Nós temos o substantivo comum, o substantivo próprio. O substantivo comum é aquele que aparece aqui, né, é uma espécie de uma forma genérica, ou seja, são aqueles elementos que nós temos em determinadas quantidades. Quando você fala, por exemplo, caderno, lápis, né, pegar algo que esteja aí no contexto de vocês, cidade, menino, homem, mulher, país, cachorro, né, farda, são o quê? Substantivos comuns, é algo que você tem em determinadas espécies. O substantivo próprio, ele já vai designar aí um ser, na verdade, uma espécie. Como ele vai designar, ele é caracterizado para a gente no sentido de ser formado como algo particular. Então, assim, o nome próprio, o nome de lugares, né? Os substantivos próprios vêm sempre escrito com letra maiúscula. Aí você diz assim, mas eu conheço várias Camiles. Sim, mas a Camille, por exemplo, Souza Duarte, né, do CPF tal, ela é particular, ela é única. A gente tem sim nomes, né, que a gente percebe que os nomes são utilizados de forma aí comum. Aqui a gente tem na nossa sala aí o exemplo, né, do nome Heitor, mas a gente consegue perceber que cada um tem a sua personalidade. Por esse fato, cada ser aí é considerado particular quando a gente fala no sentido do substantivo próprio. Ao falarmos do substantivo concreto, né? Muitas vezes a gente pensa que concreto é tudo aquilo que é real. Não. O concreto ele está aí dentro desses dois níveis, do mundo real e do mundo imaginário. Porque o concreto é tudo aquilo que você consegue, na verdade, imaginar, hipotetizar. Você consegue ter aí uma concretude dos seus pensamentos. Então, por isso que os substantivos concretos, eles designam seres do mundo real e do mundo imaginário. Quando você fala homem, mulher, cadeira, cobra, Brasília, etc., quando você diz saci, fantasma, aí você diz assim, eu nunca vi. Mas de tanto ouvir lendas, ouvir pessoas reportando, você consegue entender. Você consegue perceber, a televisão, a mídia passa aí para a gente nessa situação do saci. Quando se fala em saci, sua mente consegue trabalhar ali e dizer,
é um negro, né? Um menino negro, preto, que ele tem ali um gorro vermelho e só tem uma perna, geralmente usa cachimbo. Não precisou você ter a imagem do Saci, mas a sua mente ela consegue fazer essa associação. Quando as pessoas falam, por exemplo, de uma fada, né, de tantos filmes passarem aí, justamente as pessoas fazem a idealização o quê? De uma mulher, né, de cabelos louros, geralmente de vestidinho azul, com uma vara de condão. Por quê? Porque há associações que a gente consegue imaginar. Então, é um substantivo concreto. Aí você me pergunta, às vezes, um substantivo concreto, ele também pode ser um substantivo comum, ele também pode ser um substantivo próprio? Pode. Depende do substantivo que aparece na sua frase. Muitas vezes você tem mais de uma classificação. Tudo vai depender da forma como é imposto, da forma que é solicitada ali naquela situação. Nós temos o abstrato, né? O abstrato, a gente é um ser dependente, você precisa de algo que manifeste. Por exemplo, se você diz aqui, a professora Mona Lisa é gorda, né? Para que eu tenha gordura, né? Você precisa enfatizar isso. A gordura, ela precisa de alguém para que ela exista, ou seja, ela precisou do meu corpo para que ela conseguisse se manifestar aí. Quando você fala, por exemplo, meu amigo Ayan tem um pensamento rápido, rapidez, isso que Ayan possui aí, é o quê? Algo que ele tem, mas para que ele tenha isso embutido nele, ele precisa ter a existência de alguém. Eu precisava ter aí Ayan, quanto substantivo próprio, para que eu tivesse algo que fosse desempenhado por ele. Ou seja, trocando aqui em miúdos, o substantivo concreto, ele vai ser visto para a gente como algo sólido, algo que não precisa da existência de outra pessoa. Ele por si fala. O substantivo abstrato é aquele que a gente depende de outros seres. Por exemplo, para que você Desculpa pelo sinta... atraso. Fale, eu não entendi. Desculpa pelo atraso. Ah, bom dia, Clive. Fique em paz, tá certo. Eu estava aqui observando, né? Senti a sua falta, mas não tinha comentado, não, porque eu já comentei com o assunto hoje, que o assunto é extenso. Bora aqui. Estamos falando de substantivos, tá certo? Bem, então, quando a gente começa a falar sobre a parte em si do substantivo abstrato, eu preciso entender que, por exemplo, se eu pegar aí um sentimento, como eu disse, ó, a parte em si do amor, da raiva, solidão, né? Para que a gente tenha esses sentimentos, fé, a gente precisa de alguém que tenha, que sinta isso, para ser caracterizado como substantivo abstrato. E o substantivo coletivo, nesse substantivo coletivo, a gente precisa ter cuidado. Sempre que eu puder fazer uma indicação para a sintaxe, eu vou estar fazendo para que vocês consigam perceber. Quando eu falo do substantivo coletivo, por exemplo, é um gancho enorme para a gente quando a gente fala na concordância. Por quê? Quando a gente fala em substantivo coletivo, a gente pensa no sentido de conjunto. Pronto. Claro, é uma palavra que representa um ser de várias espécies, mas eu não estou utilizando no plural. Uma das características que nós temos justamente desse substantivo coletivo é dizer que vai estar representando aí um conjunto, mas que essa palavra ela vai ser inserida como para a gente no singular. Então, quando eu digo lá, por exemplo, abelha, né? Se eu utilizo aqui o coletivo de abelha, eu vou dizer que seria enxame. Colmeia, né? No sentido de dizer classe, posso dizer aluno. Sim, na classe eu sei que tem muitos alunos, em uma colmeia eu sei que eu tenho muitas abelhas. Mas eu não estou dizendo muitas abelhas, eu não estou pedindo aqui para você interpretar. A gente está pedindo para que você faça análise do que está escrito para você. Por isso que quando a gente vai para os substantivos coletivos, tem pessoas que têm dificuldades em utilizar, por exemplo, o verbo da forma correta. Quando utiliza lá, a classe está cheia. Quando eu digo, o aluno, o professor está na classe. Eu não vou dizer, o professor está na classe. Eu tenho que dizer, ultimamente, pelo que eu vejo na minha palavra. A palavra pode representar um ser de várias espécies, mas eu não estou dizendo isso no momento. Eu não quero que você entenda que classe está falando de alunos. Eu estou dizendo para você aquilo que está escrito. E o que está escrito propõe para a gente uma ideia de singular. Por isso que quando a gente estuda os coletivos, a gente precisa entender. Se eu estou falando ali, por exemplo, né, em soldados, pronto. Eu entendo soldados, plural. Mas se eu trago lá, dentro do meu contexto em si, e não digo soldados, mas se eu estou utilizando apenas a palavra que faz aí amplitude ao coletivo, eu tenho que entender que essa amplitude ela se encontra como no singular. Como assim, Pro? Se você está falando de arquipélago, você sabe que arquipélagos são muitas ilhas, mas você não está falando ilhas, você utilizou o termo arquipélago, o qual se encontra no singular.
Nota, o coletivo é um substantivo singular, mas com ideia de plural. Fiz questão de estar trazendo aqui para vocês, colocando aí em negrito, justamente para indicar essa pontuação aí. Porque isso indica muito quando a gente vai, por exemplo, estudar aquela parte da questão partitiva. Na última atividade de vocês, avaliativa que vocês fizeram, exercício de verificação, eu coloquei uma questão ainda que era atribuída a essa questão da parte da concordância verbal, onde tínhamos, por exemplo, em negrito o termo maioria. E aí eu pedi, teve pessoas que colocaram lá, que era porque era partitiva, que concordava com isso, mas na questão pedia, mostre. Você podia falar, sim, que era um elemento partitivo, que deveria comunicar ali com o termo especificado ou com o termo especificador, mas eu pedi para que você mostrasse, para que você desse um exemplo de como aquilo funcionaria. E poucas pessoas conseguiram ter essa interpretação. Então, o que é que eu observo? Observo o que está escrito. Qual a ideia que está sendo sinalizada, que está sendo pedida? Bem, a gente sai aqui, né, da classificação do sujeito, desse substantivo em si, que dentro da morfologia a gente trabalha no sentido de sujeito, e nós temos aqui a formação desse substantivo. Esses substantivos eles podem ser simples, composto, primitivo e derivado. A mesma coisa que eu falei para vocês em termos da classificação, eu falo da formação. Um substantivo, ele pode ser simples, ao mesmo tempo ele pode ser primitivo, ele pode ser simples, ao mesmo tempo ele pode ser derivado. Para isso vai depender como, sempre da estrutura que me foi fornecida. Nós temos aqui que o substantivo simples ele vai ser formado por apenas um elemento, que é apenas um radical, ou seja, uma palavra só. Então, tempo, sol, sofá, etc. Composto, ele vai ser formado por dois elementos ou mais. Para ser composto, eu preciso ter dois radicais ou mais, independente de ter o uso do hífen ou não. O que eu preciso ter são duas palavras que foram formadas para constituir uma terceira. Perceba que quando eu tenho o nome aqui beija-flor, você tem beija e você tem flor. Beija-flor, né? São aí duas palavras que dá para a gente a menção em si de uma terceira palavra. Eu tenho passatempo, né? A marca daquele biscoito. O passatempo em si, formado por passa e pela palavra tempo. Mas observa que a gente não tem o uso do hífen aí nesse substantivo, nessa formação. Primitivo. Ó, pra girassol também pode ser ou não? Girassol também é um substantivo composto. Foi Camille que perguntou? Foi eu. Pronto. É sim, Camille. Ó. É gira mais sol. Mas da mesma forma que nós temos aqui em passatempo, a palavra girassol é uma palavra que não é utilizada com hífen, mas é um substantivo composto sim. Primitivo é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra, ou seja, é como se fosse minha palavra nova, é o meu pontapé para criar. Por isso que quando eu digo para vocês aqui que um substantivo primitivo ele pode ser simples. Sol, ele é um substantivo primitivo e é um substantivo simples. Tempo é um substantivo primitivo e é também um substantivo simples. Por exemplo, limão é a palavra para mim evidenciada. De limão, eu crio limoeiro, né? Referenciando o meu bairro, claro. Então, limoeiro que a gente tem aqui é no sentido de ser um derivado aí, mas um derivado no sentido, por que pró-derivado? Porque é uma palavra que é constituída de outra. Por exemplo, eu poderia fazer aqui temporal. Temporal vem de quem? De tempo, que já é um substantivo para a gente classificado como substantivo derivado. Luan, fale, Luan. A senhora já deu as notas, prof. As notas de quê, Luan? Da atividade avaliativa. Olha, a nota que eu não falei ainda para vocês, mas que vou falar, é só a que Iraci pediu para a gente passar, foi só do segundo exercício, do segundo não, do primeiro exercício, aquele que vocês fizeram na plataforma. Porque A senhora já passou? eu acho que eu passei até para, mas não coloquei no grupo ainda não, porque ainda faltavam algumas pessoas finalizarem. Semana passada que algumas pessoas terminaram aí, que eu tive que fazer uma nova proposta de atividade. Aí eu fechei Entendeu. agora esse final de semana. Mas de hoje para amanhã eu vou estar passando aí no grupo, viu? Colocando parte da planilha. Mas só da primeira atividade. Pronto. Gente, aí nós temos aqui as flexões dos substantivos. Antes, né? Quando eu falei aqui para vocês sobre essa parte do simples, eu gostei muito dessa intervenção aí de Camille, do simples, do composto, primitivo e derivado. Tem alguém que não está conseguindo compreender, que teve dificuldades aí para conseguir entender algo que eu falei sobre substantivos?
Então, estou passando. A gente tem a flexão dos substantivos. Quando a gente fala em flexionar, gente, ó, não esquece essa palavra não, porque vocês vão observar sempre, a partir de agora, sempre vai ter a palavra flexão, flexão. E flexionar, né, é como um exercício mesmo físico que você vai estar fazendo. Lembra aí de educação física? Quando você vai flexionar, você precisa se adaptar, precisa modificar. Na nossa língua é a mesma coisa. O flexionar é justamente colocar o quê? No masculino, no feminino, no plural, no singular. É mexer aí, é você entender que essa classe ela é variável. Por isso que antes de saber a classe gramatical, você precisa saber o que é o substantivo. Ah, substantivo é a classe que nomeia os seres, beleza, sei disso. Mas o que essa classe é? Variável e invariável. Por quê? Para te ajudar aí no entendimento. Para que quando você sabe que a classe é variável, ela permite para você fazer a flexão, que é o caso aí desses substantivos. Então, quando a gente tem aqui meninos, menina, né? Meninão, menininho. No plural foi meninos, no feminino, menina. Aumentativo, meninão, diminutivo, menininho. Aí nós temos a flexão de gênero. Flexionar em gênero é passar para o masculino ou para o feminino. Pertence ao gênero feminino os substantivos que podem vir precedidos dos artigos a, as, uma e umas, né? Os artigos que acompanham aí o substantivo. Nós temos os substantivos biformes e uniformes. Os substantivos biformes são aqueles que nós temos as duas formas. É a que você tem para o masculino e para o feminino. Gato, gata, homem, mulher, poeta, poetisa. Olha o poetisa aqui daquele dia da nossa ortografia. Prefeito, prefeita. E os uniformes são aqueles, como o nome diz, um uniforme. Bora pegar aí, como Heitor Dantas falou no início, vamos pegar a formação da palavra aí. Uniforme são aqueles que apresentam uma única forma, né? Quando a gente faz as classificações. Dentro dessa situação de ser uniforme, a gente pode dizer que ele pode ser epiceno, sobrecomum, comum de dois gêneros. Ele vai ser epiceno quando você precisar usar o termo macho ou fêmea, né? Porque a gente é como se você estivesse falando de animais. Hoje a gente já tem aí também alguns vegetais que são considerados, você vai dizer, por exemplo, briófita macho, briófita fêmea, cobra macho, cobra fêmea. Toda vez que vier essa nomenclatura macho ou fêmea, isso significa que a gente não tem, né, aí uma forma como foi admitida a anterior, nós não vamos ter um feminino e um masculino. Por isso que quando a gente falar nos epicenos, nós vamos precisar entender que esses epicenos, eles estão fazendo o quê? A característica justamente a esses termos, macho e ao termo fêmea. Toda vez que você vê macho e fêmea, é o que? Um substantivo epiceno. Sobrecomum. Você só tem um gênero e você nomeia a pessoa. Quando a gente diz a criança, a vítima, a testemunha, você não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Você sabe que é alguém, mas quem é? Quando eu digo, o indivíduo teve aqui. Esse indivíduo pode ser um homem, pode ser uma mulher. Então, o sujeito teve aqui, o sujeito, homem ou mulher. O cônjuge, às vezes você vai preencher lá um formulário e pergunta o cônjuge, né? No caso, é um esposo ou esposa. Se é esposa, vai botar o nome do esposo. Se é esposo, o nome da esposa. Então, a gente precisa ter aí esses entrelaços para conseguir entender. Então, sobrecomum, nós só temos uma única forma para fazer a nomeação, tanto a um homem quanto a uma mulher. O comum de dois gêneros, ele vai ser modificado apenas pelo uso do artigo. Olha como o artigo ele é importante. O colega, a colega, o doente, a doente, o artista, a artista. Pelo fato de utilizarmos aí, ó, nós não temos uma forma masculina e uma forma feminina do substantivo, mas nós utilizamos aí o artigo para trazer essa interferência. O que não acontece no sobrecomum. Eu não tenho o criança e a criança. Eu só posso utilizar o termo a criança. E esse a criança está trazendo a pretextos aí para ser um menino ou uma menina. Mas quando a gente diz dois gêneros, você pode utilizar o homem ou a mulher, justamente por quem? Pelo artigo que você vai utilizar para modificar. E nós temos aqui alguns substantivos que variam aí de gênero, né? Dependendo da forma que você empregue aí o artigo, que você pode empregar outras circunstâncias. Dentro dessa situação, gente, é muito importante para a gente conseguir interpretar, que é um dos fatores em si que os substantivos são utilizados. O rádio e a rádio. Apenas o artigo que você utiliza. Quando você diz o rádio, você está falando do aparelho, né? O aparelho receptor. A rádio, você está falando aí da emissora, da estação. Então, observa que só o artigo que trouxe para a gente essa modificação. O capital, a capital, o capital, né? Se falando em dinheiro. Eu preciso do capital para abrir o negócio, eu preciso do dinheiro. A capital de São Paulo
é maravilhosa, no sentido de dizer a cidade. Nós ainda temos, por exemplo, um exemplo aí com mineiro que vocês utilizam muito no contexto escolar. Eu poderia dizer aqui que Sara Machado é a cabeça da sala. Quando eu digo que é a cabeça, no sentido de ser líder, né? Então, quando eu digo o cabeça da sala, o cabeça, aquela pessoa que pensa, o pensante, o ser que projeta, né? A cabeça, a gente já está falando no sentido de ser o quê? Justamente um órgão e uma das partes do corpo, né? Mas quando você diz assim, ó, a cabeça da sala faltou hoje. Esse a cabeça da sala, você não está falando no sentido de ser uma parte do corpo, mas está querendo dizer que, tipo assim, a líder da sala faltou naquele momento. Então, observa o quanto, né, que a gente pode utilizar aí. Com essa variação do gênero, e a gente pode adquirir contextos diferenciados. No plural dos substantivos, a Camille, aqui que tinha a palavra girassol, que você tinha perguntado há pouco, quando eles são grafados sem hífen, né? Aguardente, para pluralizar, aguardentes, apenas acrescentou o S. Pontapé, pontapés. Girassol, a gente troca nessa questão do L pelo IS, então girassóis. Mal me quer, mal me queres. Aparece até para a gente assim, de uma forma gritante, diz assim, na escuta fica algo ruim, né? A eufonia da palavra. Mas quando você diz mal me quer e quando você escuta mal me queres, você entende sim que é o seu plural. O plural dos substantivos compostos, cujos elementos são ligados por hífen, costumam provocar muitas dúvidas e discussões, que é o que nós vamos ver aqui agora. Aqui nós estamos falando apenas do substantivo sem o uso do hífen, né? Que nós utilizamos a regra normal da palavra. Então, a palavra terminada em E, a regra geral que acrescenta-se o S. Terminada em L, a gente sabe que pela regra a gente troca por IS. O substantivo, isso aqui a gente precisa ter muito cuidado. Quando for estudar esse assunto, observa bem essa parte aqui de flexionar os dois elementos. Substantivo mais substantivo. Então, couve e flor, os dois são substantivos. Como é que acontece? Os dois precisam ficar no plural. Couves, flores. Substantivo mais adjetivo, os dois também ficam no plural. Então, quando você diz amor perfeito, amores perfeitos, gentil homem, adjetivo e substantivo, a gente só inverte aqui essa ordem, tá vendo que é o mesmo, né? Substantivo e adjetivo, agora aqui vem primeiro adjetivo, depois substantivo. Do mesmo jeito, os dois permanecem no plural. Quinta-feira, quintas-feiras, porque está se falando de um numeral, quinta, né? No numeral original, mais o substantivo feira. Flexiona somente o segundo elemento quando formado de verbo e substantivo. Guarda-roupa, o verbo guarda, né? E roupa, que para a gente é um substantivo. Então, só vai para o plural quem, na verdade, substantivo. Por isso, guarda-roupas. Palavra invariável, mas palavra invariável. Palavra invariável, eu estou falando de quem? De um advérbio. Alto-falante, então, alto-falantes. Apenas no último. A palavra, quando ela é repetitiva ou imitativa, reco-reco, então reco-recos. Flexionam somente o primeiro elemento. Quando é que vai ser o primeiro elemento? Quando for um substantivo, mais uma preposição oculta, mais um substantivo. Cavalo, vapor, cavalos, vapor. Para a gente não pensar que o plural só acontece no último elemento, não. Depende de como esse elemento ele é, na verdade, formado. Quando a gente ouve muito essa palavrinha aqui, que se tem muito, palavras-chave. Então, quando você vê lá palavras-chave, justamente por quê? Porque você vai ter aí, né, um sentido em si de um substantivo mais um substantivo. Bomba relógio, bombas relógios. Notícia bomba, notícias bomba. Homem rã, homens rãs. Peixe espada, peixes espada. Então observa, às vezes a gente até acha assim, né, pela nossa oratória, que ao falar você diz assim, peixes espada, que coisa estranha, né? Deveria ser peixes espadas. Mas por que peixes espadas? Justamente porque eu tenho aqui a menção de dois substantivos. Dentro dessa formação, diz a regra que eu só preciso utilizar no meu primeiro substantivo, que o segundo não tem aí esse uso. Mas, como toda regra tem sua exceção, a gente tem casos especiais, como o louva a Deus, que fica os louva a Deus, né? Só no artigo. O bem te vi, os bem te vis. O bem me quer, os bem me queres. O João ninguém, os Joões ninguém. Eu vou parar aqui com vocês, né? Nesse critério que a nossa aula já está findando aqui. Nesse critério dessa parte do substantivo,
Quero que vocês estudem aí essa parte em especial, deem uma olhada, aquilo que não consegui compreender. Eu já mandei o slide na íntegra para vocês, para ficar mais fácil também o entendimento. Mas observe essa parte de substantivo, em especial essa parte do composto, porque se não conseguir compreender, para a gente ir tirando as dúvidas, tá certo? Muito obrigada, até amanhã, se Deus nos permitir. Então, tchau, tchau. Não esquece das notas, não. Pronto, não se preocupe.